planejamento estratégico no RH. Isso que você vai aprender no episódio de hoje do podcast RH Ensina. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao episódio do RH Ensina. Aqui a gente vai falar sobre os desafios, sobre as tendências e principalmente como você vai organizar o seu RH para realmente você ter os melhores resultados através de gestão de desempenho, de cargos e salários, de análise de pessoas. Então, esse episódio é imperdível, você não pode perder, porque é aqui que você vai ter o seu passo a passo para planejar de forma estratégica o departamento de pessoas da sua empresa. Então, hoje a gente está aqui com as nossas consultoras, com a Emília, com a Vanessa, com o Marcos, sócio da Solute RH, e vamos começar com a pergunta mais importante para realmente conceitualizar esse tema. Meninas, por que é tão importante fazer aí um bom planejamento estratégico? E já agora, a gente já começar pensar no ano de 2026 e pensar realmente em fazer esse planejamento de uma forma assertiva e estruturada. Então, Rose, essa é uma excelente pergunta, porque a gente acaba convivendo com muito RH e tem essa dificuldade, né? Mas o bom RH, ele não reage, ele antecipa, né? Então, quando o RH alinha culturas, pessoas e os processos, a gente começa a ter uma visão estratégica e começa a antecipar também os problemas, e isso deixa a cultura muito mais alinhada e, consequentemente, os resultados são muito mais tangíveis, né? É essencial começar a pensar no planejamento estratégico de 2026. Na verdade, nesse momento já está até um pouco atrasado, né? Porque isso já deveria tá sendo feito. E é preciso realmente antecipar, sabe? Você olhar para esse planejamento a curto, médio e longo prazo, das ações que vão ser feitas e não só reagir ao que for acontecendo e deixando tudo acontecer e as coisas explodindo, né? Então, é preciso se antecipar, olhar para as ações, olhar para dados, olhar para números e planejar ações estratégicas alinhadas com a cultura da empresa, com as necessidades da empresa. É crucial ter o planejamento estratégico ali para você ter uma visão, um foco onde você vai chegar e alcançar. A gente gosta muito de orientar os nossos clientes a fazer o planejamento estratégico até outubro ali, para já planejar o próximo ano, para você já conseguir nos próximos 3 final de mês do ano ali, conseguir já estar 100% alinhado, para em janeiro você já entrar com chave de ouro fazendo o gol. E um pouco, assim, que eu sempre sinalizo para os nossos clientes. A minoria dos RHs entendem que a gente tem o planejamento estratégico da empresa, claro, né? Então, eu tenho sim o planejamento estratégico da empresa, mas o planejamento estratégico do RH, ele é tão importante quanto. Então, o planejamento estratégico da empresa geral é definir, né, alinhamento de cultura, definir ali se realmente a gente está tendo um fit cultural dos colaboradores, se os valores ainda estão adequados naquele momento, se a missão, se a visão ainda está fazendo sentido, quais são os resultados que a empresa pretende alcançar no próximo 5 anos, 10 anos, e o planejamento estratégico específico do RH é como se a gente estivesse cascateando um planejamento estratégico geral da empresa, ou seja, quais são os resultados que a minha empresa precisa atingir? Ótimo. Como que o RH vai potencializar as pessoas para gerar esses resultados? Então, muitas vezes, o RH ele não tem essa cabeça voltada para o estratégico. Então, ele está pensando ali, o que eu tenho que fazer no meu recrutamento e seleção? O que eu tenho que fazer no meu treinamento e desenvolvimento? E, na maioria das vezes, ele não alinha o que ele realmente precisa fazer nessas áreas que eu citei e em outras para potencializar as pessoas para chegar no resultado que a empresa desenhou e que a empresa almeja. Então, o Marcos trouxe aqui a importância, né, de até outubro a gente ter esse planejamento estratégico, e eu falo até um pouco além. Chega a ser uma crueldade o RH que não faz esse trabalho, porque ele sempre vai ser visto como a pessoa que apaga incêndio, o bombeiro da empresa, o garçom que atende pedidos, porque se ele não planejou a área dele, ele vai atender o que planejaram para ele. E um outro ponto, a área de pessoas ela é fundamental na companhia como um todo. Por quê? Gente, não existe resultado sem gente.
Então, é sempre para as pessoas. E nunca é sem intencionalidade. O planejamento estratégico do RH nada mais é do que um processo de intencionalidade, desenhando qual que vai ser o ciclo do colaborador para que as pessoas realmente consigam atingir melhores resultados aí na empresa. E o impacto disso, sem dúvidas nenhuma, são pessoas traduzindo muito melhor os valores da empresa, muito mais alinhadas e alcançando muito mais objetivos, né? E aí a gente tem várias metodologias, então a gente pode citar OKR, KPI, isso tudo são formas de mensurar se as pessoas estão atingindo os objetivos que foram planejados dentro do planejamento estratégico da empresa. Então, a empresa faz o planejamento estratégico macro, o RH entende quais são as vias para potencializar os resultados dentro do planejamento estratégico da empresa. Então, é papo assim, eu sempre falo, muitas vezes o RH quer estar na mesa de decisão, mas ele não se posiciona para estar na mesa de decisão. O RH que não apresentou ainda, ou não tem um planejamento para apresentar para a diretoria, para os sócios da empresa, para a presidência da empresa, qual que é o planejamento estratégico da sua área, ele está pecando. Pode ter certeza que ele não está atuando no estratégico, porque o estratégico é pensar o ciclo de melhoria contínua e isso vai gerar sempre o impacto da empresa junto com as pessoas estarem se desenvolvendo com clareza, porque não existe planejamento estratégico quando a gente não tem um olhar voltado realmente para o que eu quero, o que eu espero e como nós vamos alcançar os nossos objetivos. E para vocês, quais são os principais impactos desse planejamento estratégico dentro da área de RH e como que isso faz com que os RHs comecem o ano com o pé direito? Sim, a gente vê, as pessoas são o motor da empresa, né? Então, a empresa, o planejamento estratégico da empresa, o geral, ele vai focar sempre nos resultados. E o RH precisa estar alinhado com isso para fazer com que as pessoas que vão gerar esse resultado. Então, o RH é o setor, sim, que cuida das pessoas, que olha para as pessoas, só que isso tudo tem que estar muito linkado à estratégia da empresa, ao resultado que a empresa busca. Então, o RH ele se posiciona como parceiro do negócio quando ele consegue fazer essa conexão, ele consegue mostrar para a diretoria, para a alta gestão, a importância das pessoas, que são as pessoas, quando elas estão quando elas conseguem ver os dados, o resultado das ações, das entregas. Então, isso impacta a empresa e, consequentemente, as pessoas são beneficiadas também. Então, é todo um ciclo, né? Tá tudo muito interligado e o RH precisa mostrar a importância disso tudo, precisa levar esse poder que as pessoas têm dentro da empresa. Exatamente. Isso que você trouxe, Vanessa, é fundamental, porque no que a gente enxerga, no nosso dia a dia, o papel do RH estratégico vem mudado muito, e isso é fundamental, porque antes era só esse olhar de cuidar das pessoas, ouvir o colaborador, e agora não, é gerar valor com as pessoas. Então, o RH, quando ele enxerga que não é só cuidar das pessoas, a gente precisa gerar valor com essas pessoas, a gente começa a levar para a diretoria dados e ser vistos com outra forma, né? Então, você, Rose, trouxe a questão dos KPIs, né? Então, não é só o RH chegar falando de pesquisa de clima. Clima é cultura, é performance. Quando a gente fala de turnover, de absenteísmo, a gente está falando de engajamento, de lucro, de faturamento. Então, quando o RH ele começa a enxergar os próprios dados com as pessoas envolvidas e ter essa visão mesmo dos resultados que elas trazem e do tanto que a gente começa a falar a linguagem do negócio, a gente começa a não só cuidar das pessoas, a gente começa a gerar valor com elas e, consequentemente, a empresa já enxerga a gente com outros olhos, porque enxerga nas pessoas o resultado do seu bolso também. E um ponto importante
gestão de pessoas, mercado de trabalho, ele vem mudando muito no decorrer dos anos, né? Estava até lendo uma pesquisa do IBGE que traz o quanto a mão de obra está escassa, porque a gente, nas consultorias, principalmente, nas empresas, a gente escuta muito essa reclamação. A mão de obra está escassa. E cada vez mais a gente tem essa sensibilidade, porém saiu essa pesquisa do IBGE trazendo que as pessoas, principalmente para cargos operacionais, elas estão cada vez mais buscando por serviços autônomos. Então, é aquela pessoa que antes era um operador de máquina, hoje ele prefere ser um Uber, porque ele tem flexibilidade de horário, porque ele não tem ali a pressão de uma indústria. Então, o mercado de trabalho ele vem se transformando muito, e as empresas e seus RHs também precisam se atualizar. Na visão de vocês, quais são as principais tendências, as principais mudanças para os próximos 2 anos? Eu sou até suspeita para falar dessa área, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. Então, está muito em alta e é essencial, né? Tanto o RH, todas as pessoas mesmo se atualizarem em relação a isso e entender o quanto que a inteligência artificial vem impactando, automatizando nossos processos. E para todo esse planejamento é essencial o que eu vejo é muito essencial você ter uma mente aberta, né? A gente sabe que tem empresas que às vezes são muito conservadoras, então, sempre foi feito dessa forma, mas a gente precisa olhar para o novo também. Né, olhar para essas tendências, essa questão da inteligência artificial que vem auxiliando muito no RH, e a visão do mercado também, essas novas gerações. Então, não adianta só reclamar, nossa, tá difícil contratar, as pessoas não querem trabalhar. O que pode ser feito em relação a isso? Não é apontar o erro, e isso está difícil, não é para a empresa X ou Y, tá? É o mercado que está difícil. Assim, as novas gerações que vêm vindo, vêm com muitos desafios, mas é a geração que vai trabalhar na sua empresa. Então, sim, as pessoas, isso precisa estar incluído no planejamento de o que vai ser feito com essa nova geração, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai fazer para engajar mais essas pessoas, para reter, para atrair essas pessoas para a nossa empresa. Então, acho que é muito importante esse olhar para o novo, não ficar só preso no que sempre foi feito, olhar para as atualizações. Perfeito. Vanessa, você trouxe um ponto muito importante, que eu sempre falo também. A gente sabe que existe um mercado que está escasso de mão de obra, isso é um fato. Porém, a gente, na verdade, vê muitos supermercados abrindo, farmácias abrindo, comércio abrindo, indústrias. Então, mesmo perante esse fato, é fazer do limão uma limonada. A gente continua precisando de abrir negócios. E por que eu trago essa reflexão? Porque, assim, para mim é muito claro, a gente precisa reinventar a forma de fazer. Então, eu preciso, sim, pensar em como eu vou otimizar o trabalho do ser humano, né? Então, o capital humano, ele nunca vai deixar de ser o capital mais importante das empresas. Porém, a gente tem o Marcos aqui também, que pode falar um pouquinho mais o quanto a gente pode, através da tecnologia, otimizar o trabalho das pessoas, até para que as empresas não sejam refém das pessoas. Ou seja, eu preciso das pessoas, mas eu não sou refém somente das pessoas. Eu também tenho outros recursos para que eu utilize e gere performance na empresa. Eu gosto de perguntar muito o que você está fazendo para adaptar a nova geração. Você está fazendo um estudo de mercado, você está reconhecendo essa nova geração, você está vendo as tendências do mercado. Por exemplo, essa nova geração hoje já não gosta mais de sair, já não é mais de balada, já não gosta de casas noturnas. Eles preferem uma corrida no domingo de manhã, estão trocando realmente de fato. Então, assim, tem tendências, tem empresas hoje que já estão desenvolvendo, implantando na cultura deles o reconhecimento por quem pratica esporte. Quais são os benefícios da sua empresa? Tem um benefício academia, tem um benefício farmácia, tem um plano de saúde bom. O que você faz? Você tem um plano de cargos e salários, você mostra o norte para essa nova geração,
se de fato está ali, se tem uma cultura boa, engajada, você roda uma pesquisa de clima para entender o que de fato precisa na sua empresa de mudar para adaptar essa nova geração. É muito fácil você pegar e falar, o problema é a nova geração, eles não querem nada, eles não querem trabalhar, só quer ser CLT, não quer ter hora para pegar, não quer ser CLT, não tem hora para pegar. Eles querem uma flexibilidade. Poxa, a flexibilidade às vezes não é possível, mas você pode entender de qual forma que você consegue flexibilizar e estar do lado e colocar eles para jogar com você, trazer eles para o seu time. E na minha geração, por exemplo, a gente sempre vai ter bengalas. Sempre. Na minha geração era assim, nossa, geração imediatista, quer ser líder, entrou ontem, quer ser gerente hoje. Ou seja, já era uma crítica. Hoje nossa, ninguém mais quer ser líder da nova geração, as pessoas não querem responsabilidade. Cara, a gente precisa parar de rotular as pessoas por geração, por perfil comportamental. Todos os dados, né, seja faixa etária, seja perfil comportamental, tudo isso traz informações para a gente usar, claro, a nosso favor. Mas a gente não pode rotular as pessoas, porque eu tenho excelentes colaboradores em todos os tipos de gerações. Então, a gente precisa realmente parar de entender, pegar rios, né, cortes aí no Instagram, no YouTube, no TikTok, e usar aquilo como seu amuleto, como não consigo fazer mais e melhor porque eu tenho problema com a nova geração. É entender, o Marcos deu excelentes exemplos, algumas empresas já entenderam que as novas gerações estão muito ligadas com atividades físicas e estão oferecendo como benefícios várias atividades físicas. Então, é sempre a gente entender o que eu posso fazer em relação a esse cenário. E é muito bom porque o RH é fundamental nisso, porque a Vanessa falou de ser suspeita da IA, eu sempre me apego no People Analytics. Então, quando a RH já vem com esses dados e pega a quantidade de pessoas de uma pesquisa de clima que pede benefícios específicos para a saúde, de farmácia, quando pede um aumento, por exemplo, de ticket, a gente sabe ter dados e levar isso de uma forma estratégica. Então, as principais tendências, junto com essa nova geração, que de fato, né, não quer ser tanto apegado a CLT, quer ser mais flexível, mais adaptável, porque a gente até aprendeu com os nossos pais, né, que acabavam ficando anos no mesmo lugar, né? Então, a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, quando o RH pega o People Analytics, pega todos os dados, os indicadores, todas as coisas mensuráveis e leva para a diretoria essa nova forma de pensar, é muito mais fácil de convencer ele a entender como que essa nova geração funciona. Então, não tem como mais, nessas décadas daqui para frente, um RH ser somente operacional. Se o RH não tiver um pensamento estratégico, com visão analítica, pegar todos os dados e os indicadores, o RH vai ser sempre deixado de lado e o planejamento estratégico não vai passar de um papel, né? E lembrar também que essa geração nasceu na tecnologia. Vamos inovar, vamos aproveitar a inteligência artificial, vamos aproveitar as ferramentas. O que puder usar hoje dessa nova geração, sugar, que eu falo sugar assim, é sentar, conversar e entender qual que é o conhecimento dele, que ele tem em tecnologia, é super válido. Que, gente, vamos pensar, a gente é a última geração que viveu a transição da carta para o telefone, para o WhatsApp. Se a gente lembrar lá atrás, os nossos pais, eles esperavam ali meses uma carta chegar e voltar. A gente já presenciou ali o telefone. Agora a gente ninguém liga mais, é uma mensagem. Então, assim, entender e trazer essa tecnologia para o jogo. E quem não se adapta não tem como conviver, né? Então, é pegar o melhor da IA, da tecnologia como um todo, sem deixar de lado a parte analítica também. Porque a IA não fala 100% certo, né? E a gente vê muito isso dentro do RH, né? Então, a gente tem que ser um RH tecnológico, mas sem perder a nossa humanidade também. Então, volto. A gente tem que adaptar, ter esse equilíbrio para cuidar das pessoas e gerar valor com elas também. E aqui, gente, de uma forma bem prática,
para a gente concluir esse assunto de geração, eu dou muito o exemplo da geração Netflix. Antes, quando a gente queria ir assistir um filme, a gente ia numa locadora, alugava, né, o filme e assistia aquele filme. Início, meio e fim. E era de indicação ainda, porque Sim. não tinha como pesquisar se o filme é bom. Sim. Então, na geração ali, nossa, a gente pegava, alugava o filme e assistia. Era aquilo, né? Você pagava aquele valor e assistia. Hoje é a geração Netflix. Não gostou dos 5 primeiros minutos do filme, passa para outro. Não gostou, passa para outro. E o que as pessoas... Por que eu dou essa reflexão? Na empresa é a mesma coisa. As pessoas não gostaram da sua empresa, ela vai passar para outra. Então, o que você pode fazer para gerar senso de pertencimento, para as pessoas gostarem da sua empresa e não quererem passar para outra, visto que você tem um plano de cargos e salários, que ela sabe que daqui a 6 meses ela pode ser promovida, que você tem um processo claro de comunicação, de avaliação de desempenho, uma política de benefícios e incentivos que fazem com que as pessoas realmente tenham vontade de produzir mais e estar na sua empresa. Então, a gente sempre entender os padrões de comportamento. Então, não está difícil para a sua empresa, está difícil para o mercado, visto que o padrão de comportamento mudou. E nós, quanto profissionais, empresários, profissionais de RH, a gente precisa entender no nosso planejamento estratégico, que é o nosso tema central aqui, que para que a gente desenhe quais são as ações que nós vamos ter no ano, a gente precisa entender qual que é o padrão de comportamento do nosso público-alvo, que são nossos colaboradores, né? E entrando, assim, nesse assunto aqui, na prática, vai fazer um planejamento estratégico de RH. O que tem que ser mapeado e quais são as principais ações para realmente solucionar os problemas, mas principalmente para conseguir potencializar as pessoas para atingir os resultados da empresa. Nossa, dica de ouro. Presta atenção, fica atento. O primeiro passo, sem dúvida, é um diagnóstico bem feito e a gente mapear todas as questões. Segundo passo é capacitar as lideranças. Não existe um planejamento sem a gente trazer as lideranças, porque eles que entendem da equipe, da operação. Terceiro passo é a gente reavaliar o método nosso de reconhecimento, de indicadores e reconhecimento. Então, a gente não precisa criar tudo do zero, a gente precisa ajustar a rota para poder, de fato, ter esse diagnóstico assertivo, né? Então, é mapear, trazer as lideranças e capacitar elas e a gente avaliar os nossos processos também de reconhecimento. Um outro ponto que eu acho que é essencial para o planejamento é você tem sempre que ser com ações que possam ser mensuráveis. Perfeito. Não tem como você planejar ações soltas, ações que você não vai conseguir mostrar o impacto daquilo, o resultado, o que isso melhorou, o quanto que isso impactou no resultado. Então, sempre pensar em uma ação que você vai colocar. Como que eu vou medir? O que eu vou espero com essa ação e como que eu vou medir isso? Como que está hoje, como que está depois? Sempre olhando, né, para os dados e para essa mensuração do que você vai executar. E a liderança é essencial. Nesse momento, a gente vê, às vezes... surge, né, até a questão de rivalidade entre RH e liderança, mas não, tem que ser, caminhar junto. O RH vai traçar, fazer o planejamento, traçar as ações, só que quem vai executar isso é a liderança junto com os times. Então, é essencial essa parceria também para poder gerar um resultado final para a empresa, para os colaboradores, para o clima, para a cultura. Então, precisa estar todo mundo muito alinhado. Isso porque a gente precisa dessas lideranças, porque quem não mede não cresce. Então, se a gente tem todos os indicadores e faz essa capacitação das lideranças, a gente traz ele, né, para o nosso time. Então, quando o líder ele percebe que o resultado depende desse pertencimento e desse reconhecimento, ele começa a valorizar isso também. Ele começa a enxergar esse propósito. Então, é muito importante a gente ter todos os dados bem mensurados para a gente poder avaliar e crescer e aperfeiçoar com a melhoria contínua.
Então, na prática, o planejamento estratégico do RH nada mais é do que você fazer um diagnóstico para entender o que realmente o público-alvo da empresa, ou seja, os colaboradores, esperam em relação a perfil, geração. Então, a gente realmente sensação, engajamento no ambiente. Então, a gente tem um bom diagnóstico com ferramentas mensuráveis, objetivas. Como estão os KPIs da empresa? Como que está o turnover, o absenteísmo, o lucro por colaborador, o tempo médio de preenchimento de vaga, o ROI de treinamento. Então, a gente ter esses dados, então, planejamento estratégico, se eu não tenho dados, de nada adianta. Então, eu vou trabalhar no escuro. Então, o primeiro passo de um planejamento estratégico, diagnóstico bem feito, bem estruturado. A partir daí, clareza de papéis e responsabilidades, podemos considerar que entra. Será que as pessoas da sua empresa já têm essa clareza de papéis e responsabilidades? O que é esperado de cada pessoa dentro de cada posição? Como que está o organograma da sua empresa? Porque essas coisas parecem pequenas, mas são coisas que geram impacto gigantesco. Muitas vezes, quando a gente vai atuar nas nossas consultorias, a empresa fala, eu já tenho organograma. Aí você vai ver lá, tem o diretor, o gerente e o resto está tudo abaixo. Então, não tem uma linha clara e hierárquica que geralmente gera vários conflitos de comunicação, de interesses, etc. Então, a gente fazer essa definição de hierarquia, de papéis e responsabilidades, entender realmente que RH é um processo vivo, mesmo que em algum momento isso já tenha sido feito, é importante ser revisado. A partir disso, a gente entender como que está a gestão de desempenho, a gestão da remuneração da empresa. Muitas vezes a gente vai entender, já tem um plano de cargos e salários, aí tem uma tabela lá que não está, tabela salarial que não está nem competitiva com o mercado, que não está competitiva ali na região, tá competitiva com nada, mas a empresa acha que tem um cargo de salários porque tem uma tabela mais ou menos. Isso faz com que as pessoas queiram sair da empresa. Gestão da remuneração, será que não cabe ali uma política de premiação, uma política de comissão, né? Política de premiação, inclusive, até sem imposto. Então, você tem um estudo mais aberto de quais são as ações que precisam ter na sua empresa para potencializar as pessoas. A gente pode falar também num planejamento estratégico de RH, você entender como que é a gestão de desempenho da sua empresa. É mensurado? A sua empresa tem processo fixo e claro. Em quanto tempo roda uma avaliação de desempenho? Os critérios da avaliação de desempenho estão bem específicos? As pessoas saem ali do feedback com clareza do que elas precisam melhorar? As suas lideranças, a Emília trouxe, que é fundamental, elas são capacitadas para fazer gestão de pessoas? Por quê? RH não contrata, RH não demite, RH não treina e desenvolve. Quem faz isso tudo é liderança. Então, para que existe o RH? RH é staff, RH suporta toda a estrutura para isso acontecer, porque o líder ele não tem o tempo e a competência de desenhar um fluxo de recrutamento e de seleção, de desenhar quais são as perguntas que serão feitas nas entrevistas, quais serão as avaliações que serão utilizadas no processo, quais serão os treinamentos que são necessários. O líder ele não tem nem o tempo nem a competência para isso. O RH faz com que esse processo aconteça para facilitar a gestão de pessoas da liderança. Então, quando eu faço um planejamento estratégico, eu desenho cada um desses passos, cada um desses processos e falo, olha, em março vai rodar o primeiro ciclo de avaliação de desempenho, em outubro o segundo ciclo de avaliação de desempenho. Qual que é o resultado que eu espero desse processo? Porque muitas vezes a empresa até roda, mas não sabe o que está esperando, não sabe qual que vai ser a melhoria que isso vai gerar ali para o resultado final. Então, a gente precisa sempre, quando a gente vai traçar todas as ações do ano no RH, entender qual que é o objetivo, o que a gente espera e como, né? Esse como é importante, porque às vezes a gente fala, lá em março eu rodo a minha avaliação de desempenho. Você não viu, você não olhou ainda se o formulário está assertivo, você não olhou se está gerando clareza para as pessoas. Então, é assim, eu falo que RH estratégico é muito analítico, pensa muito, não sai jogando as informações no ar. Não, você pensa, faz o seu planejamento, leva para a mesa de decisão e se posiciona como protagonista, que é o principal. O RH estratégico é protagonista. Dentro desse papel do RH estratégico, mas o que vocês enxergam, né? Quando a gente fala de RH protagonista, o que precisa realmente ter o RH protagonista?
Então, o primeiro passo é que o protagonismo não se pede, ele se constrói. Então, é deixar de pedir para ser visto como estratégico e começar a agir de forma estratégica, com tudo isso que você trouxe. Falando de dados, trazendo resultados, mostrando como que vai ser feito. Então, ter todo esse fluxo estruturado. Porque a gente não pode ser mais o RH operacional que traz o problema, que fala que precisa disso. Ai, porque as pessoas estão assim por causa disso. Não, o RH estratégico ele tem que vir com as soluções. E essas soluções vai ser o que vai te trazer essa visão estratégica de protagonismo, porque você vai ter dados, você vai mostrar o custo que é do turnover, você vai mostrar o custo que é da demissão, então você vai mostrar, olha, a gente precisa capacitar os líderes, a gente precisa desenvolver, porque você está perdendo dinheiro com isso. Então, é começar a agir de forma a ser estratégico. Então, a gente não se pede o protagonismo, a gente simplesmente age como tal. Exato. E nas empresas, né, a linguagem dos empresários da autogestão é a linguagem dos resultados. Então, toda a estratégia ela se baseia sempre na busca dos resultados. E o RH ele precisa falar essa língua também. Então, ele precisa olhar como que as pessoas vão... como que eu vou conectar as pessoas com esse resultado? Quais ações vão ser feitas para poder impulsionar as pessoas a um resultado maior? O RH protagonista, ele não é reativo, ele não espera acontecer, ele se antecipa das ações, muito essa visão crítica, visão estratégica do todo, sempre linkado com a estratégia, se antecipando das ações, do que pode, o que vai ser feito no setor de pessoas com as pessoas para poder gerar esse resultado melhor, para poder gerar uma satisfação melhor, melhorar a cultura. Então, sempre linkado com a estratégia geral da empresa. Números, dados, faça ser visto. Seja um RH que quer ser visto. Senta na mesa com os diretores ali e apresenta realmente dados concretos, resultados mensuráveis o que pode afetar. O quanto vai desenvolver a equipe, o quanto vai prejudicar a equipe. E tinha uma diretora minha que falava muito isso e serviu muito de aprendizado para mim, que RH, ela achava muito importante apresentar dados, números, os indicadores, ela gostava muito, mas ela falava, muito mais do que isso, eu quero que você me apresente o plano de ação. Por quê? Isso para mim foi muito diferencial na minha forma de pensar. Porque o RH, ele é maestro de soluções. Então, se eu chegar aqui, olha, o seu turnover está alto. Ele vai falar, ele não sabe o que ele tem que fazer. Já você que é o maestro de soluções, o especialista em RH, você vai falar, o turnover está alto. De acordo com a nossa última pesquisa de clima, o que demonstra que as pessoas estão desengajadas ou insatisfeitas é o salário, a remuneração que não está compatível, ou a ausência de treinamento e desenvolvimento, ou a ausência de possibilidade de crescimento. Então, o plano de ação para isso é a gente implantar um plano de cargos e salários, a gente implantar uma política de educação corporativa. Então, sempre... junto com o problema, leve a solução. Junto com o problema, como nós vamos resolver esse problema. E quando o RH, ele foca muito no problema, ele é o muro de lamentações. Porque todos os colaboradores vão procurar ele para falar o que eles não têm coragem de falar com as próprias lideranças. E aí o RH fica muito sobrecarregado, eu falo de trabalho mesmo, mas também emocionalmente, e não consegue pensar fora da caixa, porque é um ciclo. Então, quanto mais a gente vê o RH mais cansado, mais sobrecarregado, pode ter certeza que é um indício de um RH muro de lamentações, que é aquele que suporta todas as reclamações, não consegue fazer nada com isso porque ele não tem dados e muito menos plano de ação. E, gente, a verdade, reclamação sempre vai ter, né? Todas as empresas têm pontos de melhoria. E aí a gente tem que identificar quais são os pontos de melhoria
quais são os planos de ação que a gente pode realmente, que é possível, mas também tomando cuidado para que você não se sobrecarregue com coisas que estão gastando muita energia e, no final das contas, vai gerar pouco impacto no resultado final das pessoas, da empresa como um todo. E para a gente finalizar o nosso episódio aqui do nosso RH em Cena, eu queria que cada um de vocês trouxesse aqui, se vocês pudessem deixar uma dica, né, um processo que você acha que não pode faltar no planejamento estratégico do RH, o profissional de RH se tornar protagonista, qual seria? Primeiramente, fazer os nossos cursos. Sim, isso é a dica máxima. Mas fora as brincadeiras, o primeiro passo é realmente começar a olhar para os dados mesmo, porque como você falou do muros de lamentações, às vezes a gente acha que o RH ele é só o lado do colaborador e não, a gente fica ali na corda bamba. Então a gente quando tá, né, igual você falou, RH muito pesado, muito emocionalmente instável, pode ter certeza que esse RH tá vendo só o lado do colaborador. Mas qual que é o impacto das decisões que a empresa toma, né? O que ele pode fazer para mitigar essas questões, o que ele pode fazer, né? Então o primeiro passo é começar a separar o seu posicionamento, né? Você está tentando agir de forma estratégica para mostrar para o colaborador como essas decisões foram tomadas? Então, é sempre ter essa visão dos dois lados da moeda, né? Nunca tomar um lado como a verdade universal, né? Então, é cuidar das pessoas, mas gerando resultado com elas. Sim, em relação ao RH, ele tem a escuta ativa, é essencial que escute, mas é essencial também a visão estratégica, a visão do negócio, e para não realmente não gerar para si essa sobrecarga e isso não gera o resultado. Então, é essencial ter a escuta ativa, igual com o diagnóstico, com a pesquisa de clima. A escuta ativa vai ser essa, você vai ouvir as pessoas, mas entendendo também os limites, até qual é o ponto que aquilo pode ser resolvido, até qual ponto que aquilo faz parte de você, profissional do RH, resolver aquela questão. Então, é entender isso, ouvir as pessoas e entender também da estratégia da empresa para poder fazer esse link, para poder conectar as pessoas ao resultado, ao que realmente importa. Entender de fato o negócio ali, entendeu? De fato o que move as pessoas, o que move a empresa para conseguir fazer uma conexão entre as peças-chave que são os colaboradores com a empresa, para conseguir todos alcançar o objetivo final. Assim, para mim, para a gente finalizar aqui, o RH que quer ser protagonista, o que ele tem que ser? Especialista em gestão de pessoas. Então, ele tem que estudar muito sobre gestão de pessoas. Ele não pode esperar que as soluções vão vir na mão dele. Então, o RH protagonista, ele é especialista em gestão de pessoas. Ele é aquela pessoa que tem sempre a solução para cada problema de pessoas. Então, se eu estou enfrentando um problema, eu tenho a solução para ele relacionado ao RH. Como eu preciso fazer uma política de capacitação, eu preciso avaliar, eu preciso dar um feedback. Então, ele conduz o processo de gestão de pessoas. Ele é maestro de soluções, como a gente colocou aqui. Não adianta você sentar na mesa do seu diretor e levar um problema. O seu diretor vai achar um saco aquilo. E vai mesmo, gente. O diretor não tem tempo para ficar resolvendo pepininho, probleminha, não. Você já chega com qual que é a solução de RH que vai, talvez não reduzir, não vai tirar totalmente o problema, mas vai minimizar. Isso já traz muito impacto no resultado final. E o terceiro ponto, na minha visão, é você olhar de fato para o negócio, que infelizmente é o que eu vejo com mais raridade no mercado, profissional de RH que olha para o negócio. E aí, às vezes, você está lá numa empresa, numa indústria, querendo aplicar uma prática de empresa de educação. São
públicos totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes. Nós aqui da Solute, a gente implanta RH estratégico em vários segmentos, inclusive a gente direciona para a consultora mais especializada no segmento, porque a gente sabe que saúde, as soluções de RH vão para um caminho, vão para uma metodologia, indústria vai para outra metodologia, empresas de educação para outra, e sempre entendendo qual que é o público-alvo que você quer atingir, o que essas pessoas valorizam numa empresa, né? Então, eu acho que a gente finaliza mais esse episódio trazendo aqui todas as dicas para você tirar tudo que a gente conversou aqui da sua cabeça, do seu aprendizado e já colocar no seu papel para que você realmente tenha um planejamento estratégico bem assertivo, que gere bem resultado aí para sua empresa, tá? Curta, comenta, coloca aqui o que você achou desse episódio, coloque aqui quais são suas dúvidas, quais foram seus principais insights, que todos nós aqui vamos acompanhar e com certeza interagir aí com você. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Tchau, tchau!